A China criou uma réplica do Sol usando tecnologia nuclear. Parece absurdo, não é? Mas é verdade. No entanto, este acontecimento causa preocupação sobre a capacidade da China de lidar com as consequências de algo assim e se há a possibilidade de algo dar errado. A China sempre foi um poderoso centro de inovação, mas recentemente provou de forma dramática as suas habilidades tecnológicas colocando seu próprio sol artificial no céu. Fique ligado, porque vamos mergulhar fundo na pioneira invenção do sol chinês. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. No centro do nosso Sol existe um inferno atômico sem fim, onde a imensa massa do astro cria uma força gravitacional inigualável e uma pressão gigantesca em seu núcleo. Como resultado dessa pressão, 2 isótopos de hidrogênio eventualmente se fundem, resultando em uma reação indescritível que libera hélio e produz uma enorme quantidade de luz e calor, 2 elementos cruciais para a vida na Terra. A fusão é considerada o santo graal da geração de energia, já que não gera nenhum resíduo radioativo, e os isótopos de hidrogênio necessários para a fusão podem ser obtidos facilmente através da água pesada e do lítio irradiado. Os cientistas do mundo todo veem a fusão como uma fonte de energia limpa para o futuro, devido à sua incapacidade de produzir gases de efeito estufa. Além disso, o surgimento da tecnologia de fusão tem o potencial de transformar o nosso mundo atual, tornando os combustíveis fósseis obsoletos e cortando gastos com energia. Isso poderia impactar nações cuja principal fonte de renda é a exportação de produtos à base de petróleo e gás natural, já que a fusão é uma grande ameaça para esses mercados. Atualmente, vivemos uma corrida para criar um sol artificial através da fusão nuclear, o que poderia proporcionar uma fonte ilimitada de energia limpa para o futuro. Os governos e investidores estratégicos estão investindo muito dinheiro na fusão, e os cientistas estão trabalhando duro para conseguir gerar uma quantidade de energia maior do que a energia necessária para iniciar o processo. Esta luta por poder tem acontecido principalmente entre os Estados Unidos, China e Rússia. O processo de fusão é altamente desejado como uma fonte de energia. Ele envolve a união de núcleos atômicos para gerar uma quantidade gigante de energia, diferentemente do método de fissão usado em usinas de energia nuclear e bombas atômicas, que envolve a quebra dos núcleos. No entanto, conseguir a fusão é um grande desafio e algo muito caro, com o custo total do reator termonuclear experimental internacional estimado em 22,5 bilhões de dólares. O processo de fusão é extremamente árduo. Apesar dele ocorrer naturalmente dentro do Sol, replicar o mesmo fenômeno na Terra de maneira estável é um grande desafio. Na teoria, pode parecer simples: colidir alguns átomos um contra o outro e coletar a energia gerada. Mas criar um Sol artificial é enormemente complexo na prática. Primeiramente, o tamanho do Sol é aproximadamente 1,3 milhões de vezes maior do que a Terra, o que torna impossível replicar as mesmas forças gravitacionais no nosso planeta. Outro fator é a temperatura. No núcleo do Sol, o processo de fusão ocorre em um forno estelar superaquecido, que queima a um calor de 15 milhões de graus Celsius. Os cientistas enfrentam muitos desafios em sua busca pela energia à base de fusão. Eles não só precisam criar a pressão necessária e o calor para fundir o hidrogênio, mas também mantê-lo contido usando campos magnéticos, o que não é uma tarefa fácil. Os pesquisadores ainda precisam realizar muitos experimentos e muita tentativa e erro para alcançar a fusão sob condições de alta pressão e temperatura extrema. No entanto, conter esse plasma derretido e turbulento é apenas uma parte do desafio. O processo requer uma quantidade enorme de energia. Os cientistas precisam conseguir extrair uma quantidade de energia maior do que a energia necessária para provocar a fusão, algo essencial para que a fusão seja uma fonte de energia comercialmente viável. Mas como a gravidade da Terra é muito mais fraca que a do Sol, os reatores de fusão precisam de ainda mais calor para compensar a falta de pressão, o que resulta em um consumo de energia altíssimo. O fato é que, para conseguir a fusão na Terra, os pesquisadores precisam aumentar a temperatura a vários milhões de graus Celsius, o que exige um robusto confinamento magnético e ainda mais energia. A corrida pela tecnologia de fusão está em alta, com Estados Unidos, China e Rússia liderando a competição.
Para muitas nações, isso representa uma questão crítica de segurança nacional, e o desenvolvimento da tecnologia de fusão é considerado um segredo de Estado. O lado americano, liderado pela empresa Commonwealth Fusion Systems, que teve origem no prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tenta alcançar um saldo positivo de energia até 2025, demonstrando seu comprometimento inabalável com o sucesso. A China, que recentemente entrou na corrida, é uma rival formidável, tratando o desenvolvimento energético com grande importância e já sendo uma competidora contra a Rússia no campo da energia nuclear convencional. No dia 4 de dezembro de 2020, a China atingiu um marco histórico ao ativar seu sol artificial usando um reator de design russo, que desde então tem sido objeto de constantes melhorias. O tokamak supercondutor experimental avançado, também chamado de EAST e conhecido como um sol artificial, está sendo desenvolvido e operado em um centro de pesquisa na cidade de Hefei, na província de Anhui, na China. O orçamento do projeto é de 300 milhões de ienes chineses, o que equivale a cerca de 37 milhões de dólares americanos. Apesar do que pode parecer pelo seu apelido, o EAST não é uma esfera luminosa que levita no céu, nem é o objeto visto em alguns vídeos falsos que circulam no Twitter. Em vez disso, ele é uma câmara de confinamento em forma de anel que utiliza um grande número de campos magnéticos para conter o plasma superaquecido. No início dos anos 90, o Instituto de Física de Plasma, em colaboração com a Rússia, construiu o primeiro tokamak supercondutor, o HT-7. Ele foi sucedido pelo projeto EAST, proposto em 1996 e aprovado em 1998. Um cronograma de 2003 indicou que as instalações e edifícios seriam construídos naquele ano, com a montagem do tokamak acontecendo entre 2003 e 2005. A construção foi concluída em março de 2006. O primeiro plasma foi obtido em setembro de 2006, com um teste inicial de quase 3 segundos que produziu uma corrente elétrica de 200 mil amperes. Em janeiro de 2007, o reator criou um plasma que durou cerca de 5 segundos e gerou uma corrente elétrica de 500 mil amperes. Depois, no dia 7 de novembro de 2010, o EAST conseguiu seu primeiro plasma de alto confinamento usando apenas baixa oscilação híbrida. Em maio de 2011, o EAST se tornou o primeiro tokamak a manter com sucesso o plasma de alto confinamento por mais de 30 segundos, em uma temperatura de quase 50 milhões de graus Celsius. No mesmo ano, em 29 de novembro, um projeto de sistema de aquecimento auxiliar ao EAST entrou em sua segunda fase. Após uma pausa para melhorias de 20 meses, que começou em setembro de 2012, o EAST estava pronto para novos experimentos em maio de 2014. Um ano depois, o EAST anunciou ter alcançado uma corrente de 1 milhão de amperes com duração de 6,4 segundos em modo de alto confinamento. Em fevereiro de 2016, um pulso de plasma foi mantido pelo recorde de 102 segundos a cerca de 50 milhões de graus Celsius, com uma corrente de plasma de 400 mil amperes. Ainda em 2016, o EAST se tornaria o primeiro tokamak a sustentar com sucesso o plasma em alto confinamento por mais de 1 minuto em torno de 50 milhões de graus Celsius, um feito alcançado no dia 2 de novembro daquele ano. Já em maio de 2021, ele deu outro passo ao atingir 120 milhões de graus Celsius de temperatura, por 101 segundos. E no dia 30 de dezembro de 2021, o EAST atingiu um recorde mundial pela operação do seu tokamak experimental, sustentando um plasma de pulso longo e altos parâmetros por 1.056 segundos. Finalmente, no dia 12 de abril de 2023, o EAST alcançou o primeiro plasma de alto confinamento em estado estável, que permaneceu assim por 403 segundos. Enquanto a China também está trabalhando no Reator Termonuclear Experimental Internacional, um projeto colaborativo que soma outras 35 nações, a luta por um reator de fusão comercialmente viável continua sendo um esforço altamente individualizado para o país, que enfrenta uma competição mais intensa do que nunca. A China já fez testes em seu reator de fusão, enquanto o Reator Termonuclear Experimental Internacional planeja ativar seu próprio sol artificial apenas em 2025. O objetivo é alcançar um saldo positivo de energia até 2035, o que é quase uma década depois da data limite estimada pelo MIT. Com a ativação bem-sucedida do reator de fusão nuclear, a China marcou a história da pesquisa de energia nuclear para sempre. Segundo o jornal chinês Diário do Povo, o desenvolvimento da energia de fusão nuclear é vital para as necessidades estratégicas da China e o desenvolvimento sustentável da sua infraestrutura energética e economia nacional. O tokamak HL-2M
o mais avançado reator experimental de pesquisa em fusão nuclear da China, usa um poderoso campo magnético para fundir plasma quente e pode potencialmente desbloquear uma fonte de energia mais potente e limpa. O reator tem o potencial de alcançar temperaturas de mais de 150 milhões de graus Celsius, o que é aproximadamente 10 vezes mais quente que o núcleo do Sol. O reator está localizado no sudoeste da província de Sichuan e é comumente chamado de Sol Artificial, por seu calor e poder colossais. Desde 2006, os cientistas chineses têm desenvolvido reatores de fusão nuclear em miniatura, que eles pretendem utilizar juntamente com o projeto do Reator Termonuclear Experimental Internacional. Este projeto, localizado na França, é a maior iniciativa de pesquisa nuclear do mundo e está planejado para ser concluído em 2025. O Tokamak East tem quebrado múltiplos recordes mundiais, como o de duração de plasma e temperatura. Antes do East, o reator Torre Supra, da França, estabeleceu em 2003 o recorde de duração de plasma de 6 minutos e meio. O reator K-Star, da Coreia do Sul, bateu esse recorde em 2016 ao manter 50 milhões de graus Celsius por 70 segundos. No entanto, o East superou o recorde do K-Star em 2021 ao manter a temperatura em torno de 119 milhões de graus Celsius por 102 segundos. Depois, em maio de 2021, o East bateu mais um recorde, marcando inéditos 120 milhões de graus Celsius por 101 segundos. Para se ter uma ideia, o núcleo do Sol tem apenas 15 milhões de graus Celsius. A tecnologia de fusão pode potencialmente revolucionar a indústria de energia, tornando os combustíveis fósseis obsoletos e reduzindo os custos de energia. Esta inovação provavelmente será um grande desafio para países cujos principais produtos de exportação são a base de petróleo e gás natural. Mesmo assim, os combustíveis fósseis só serão parcialmente substituídos, dado o seu amplo uso no abastecimento de motores por todo o mundo. A tecnologia de fusão também é uma grande promessa para a área de viagens espaciais, com a NASA relatando sucesso na produção da fusão em pequena escala. A fusão por confinamento de rede, um fenômeno que ocorre nos espaços estreitos entre os átomos, permitiu à NASA alcançar a fusão nuclear em pequena escala. O deutério, um combustível nuclear comum, fica preso no espaço vazio de metais sólidos durante este processo. Isto cria um ambiente ideal, onde os átomos podem alcançar os níveis de energia necessários para a fusão, sem serem resfriados ou aquecidos demais. O termo confinamento de rede pode parecer complicado, mas é simplesmente um mecanismo que os cientistas usam para condensar e controlar a energia produzida pelas reações de fusão. Já os tokamaks e stellarators usam o confinamento magnético para alcançar o mesmo resultado. Reações de fusão magnética utilizam calor intenso para balancear as forças atômicas naturais e manter o confinamento de plasma. Outro método, o confinamento por inércia, envolve a breve compressão do combustível a altos níveis, permitindo que a fusão ocorra. Durante um breve momento, o combustível é altamente comprimido para permitir a fusão, de acordo com a explicação da NASA. A nova técnica envolve criar essas condições dentro de uma rede de metal capaz de suportar reações de fusão, enquanto mantém a temperatura ambiente. Embora a rede de metal, que contém combustível de deutério, pareça estar inicialmente em temperatura ambiente, o método induz uma mudança energética dentro da rede que permite que os átomos atinjam energias cinéticas equivalentes às que são necessárias para reações de fusão. O combustível é mais denso no novo método, o que inicia a reação. Um metal próximo ao érbio é preenchido com átomos de deutério, tornando o combustível 1 bilhão de vezes mais denso do que nos reatores de fusão por confinamento magnético. Uma fonte de nêutrons é usada para acelerar os deutérios, e quando eles colidem com outro deutério, isso causa reações de fusão. Quando os átomos são posicionados bem perto uns dos outros na rede atômica de um elemento diferente, a energia necessária para a fusão diminui muito. A rede ajuda a filtrar as partículas que passam através dela e aproxima os tipos apropriados para ainda mais perto um do outro. No entanto, há um grande espaço entre os níveis de energia de átomos individuais que se aproximam da fusão e a aplicação prática da fusão nuclear em uma escala comercial. A NASA considera isso um primeiro passo crítico e uma alternativa aos projetos monumentais de tokamaks e stellarators internacionais. Até as menores miniaturas de reatores de fusão por confinamento magnético precisam de temperaturas de fusão próximas às do Sol, o que impõe desafios logísticos. Existem cenários em que estes reatores não são viáveis, mesmo após se tornarem relativamente escaláveis. Os pesquisadores estão explorando diversos tipos de reatores, mas um método que elimina a necessidade de aquecer e manter temperaturas de milhões de graus Celsius seria muito mais simples.
poderia ser suficiente para casos onde os reatores de fusão magnética não são possíveis. Para alcançar isso, os cientistas terão de aumentar a taxa de reações atômicas exponencialmente, mas eles já têm várias estratégias em mente sobre como fazer isso. Em alguns eventos recentes, uma nova tecnologia foi desenvolvida nas pesquisas nucleares, chamada de Stellarator. Com ela, a fusão nuclear pode ser impulsionada com a ajuda de um reator curvo, preparado para sair dos laboratórios e se tornar uma realidade. Os reatores de fusão podem ser classificados em 3 grupos, com base no modo como eles contêm o plasma superquente que é necessário para a fusão. Reatores gravitacionais, como as estrelas, não podem ser recriados na Terra. Reatores por inércia usam lasers para conter a reação de fusão por um breve período. E a fusão por confinamento magnético, que usa ímãs supercondutores para conter o plasma, é a abordagem mais promissora. Os tokamaks e stellarators são 2 tipos de fusão por confinamento magnético. Os ímãs são cruciais para impedir que o plasma toque outros materiais no reator, pois nenhum material conhecido pode resistir a uma temperatura tão alta quanto a necessária para a fusão nuclear. Embora os tokamaks sejam considerados o principal modelo para a fusão comercial, os stellarators têm algumas vantagens sobre seus competidores mais populares. Apesar de serem menos apreciados, a Type One Energy, uma empresa de fusão que combina o conhecimento especializado do MIT e do Instituto Max Planck para a física de plasma, recebeu $29 milhões para trazer a tecnologia dos stellarators para fora dos laboratórios. Carmichael Roberts, do projeto Breakthrough Energy, financiado por Bill Gates, acredita que a fusão é a fonte de energia definitiva. Para ele, a comercialização com sucesso desse tipo de energia será um salto enorme na busca por uma fonte de energia limpa e abundante para todos. Os avanços na ciência dos stellarators oferecem um caminho promissor para a fusão em funcionamento na rede elétrica das próximas décadas. Os stellarators são similares aos tokamaks, mas não usam uma corrente baseada em plasma. Em vez disso, eles usam uma série de ímãs supercondutores para controlar o plasma. Embora os tokamaks sejam mais fáceis de construir e já existam 6 vezes mais reatores do tipo do que stellarators, de acordo com a Agência Atômica Internacional, stellarators como o Wendelstein 7X, da Alemanha, são melhores em conter o plasma, enquanto os tokamaks são melhores em manter o plasma quente. Além da NASA, várias empresas privadas, como a Princeton Satellite Systems, a Helicity Space e a Pulsar Fusion, estão investindo em desenvolver sistemas de propulsão baseados em fusão. Conforme a corrida para alcançar o potencial da energia por fusão se aproxima da realidade, há um crescente interesse de entidades corporativas também. O diretor-geral da Associação da Indústria de Fusão, Andrew Holland, estima que mais de $1,5 bilhões já foram investidos em empresas privadas e em grandes esforços financiados por governos. O apoio para a tecnologia de fusão inclui personagens-chave como Jeff Bezos, Peter Thiel e Bill Gates, enquanto investidores estratégicos como a Legal & General e as tradicionais empresas de combustíveis fósseis como Equinor, Eni e Chevron também têm demonstrado muito interesse no assunto. A tecnologia de fusão está pronta para inaugurar uma nova era na busca humana por energia, tornando esse um momento crucial para a nossa geração. Bom, por hoje era isso. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.